presente Deus nos dá. Chance de sermos melhor, nova história a começar. Sou artista, sou do mundo, o que eu peço é respeito, igualdade ou diferenças, ir e vir é meu direito. Sol que aquece o coração, pra inclusão, um novo olhar, é amor de toda cor, Sarau Paulistano está no ar. Programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, chegando aqui para mais um bate-papo do Sarau Paulistano junto com vocês. Um programa que vai ao ar todos os domingos às 5h30 da tarde, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET TV, ou pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura, proveniente do projeto Sarau Paulistano, que é uma idealização de Vilma Proença. Sem demora, eu vou chamar a nossa convidada aqui, a Fabiola Calisto, fundadora da Alavanca Digital. E o nosso assunto aqui hoje vai ser a comunicação inclusiva. Que bom, Tudo bom, que Fabiola? bom. Oi, Beth, querida. Tudo muito bem. Super prazer. Seja Viu, pelo muito convite. bem-vinda ao Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas, Fabiola, o nosso assunto hoje é comunicação inclusiva. Eu já vou começando assim com uma pergunta que está na boca de todo mundo, mas que nem todo mundo sabe exatamente o que é e nem para que serve. Muita gente não sabe nem para que serve. Uhum. Além da acessibilidade, a gente tem a acessibilidade digital e a acessibilidade comunicacional. Fala um pouquinho desses três tipos de acessibilidade para a gente. Bom, falar de comunicação inclusiva, primeiramente, né, Beth, é falar também de um tema relacionado à solidariedade, igualdade, né, de oportunidades na interação, no nosso caso, no digital, né, principalmente nessa fase de pandemia, onde a comunicação se tornou mais importante ainda, porque acaba sendo um dos únicos meios que as pessoas, seja ela com deficiência, um idoso, uma criança, tem para comunicar com o mundo, né? Hoje não tem muita opção de comunicação com o mundo. Então, esclarecer a sociedade, que é uma das minhas missões de vida sobre a importância da comunicação inclusiva, seja ela no ambiente digital, é muito importante. Então, o que seria esse nome? Muitas pessoas às vezes têm certo receio ou acham que a acessibilidade é só para as pessoas com deficiência, mas não, é muito mais que isso, né? E no decorrer da nossa live, eu acredito que fique um pouco mais claro. O objetivo é plantar realmente essa sementinha da acessibilidade comunicacional, para que as pessoas vejam que todo mundo, na verdade, precisa de acessibilidade na comunicação, dependendo do ambiente que elas estão. Com certeza. Então, a acessibilidade digital, por exemplo, é essa eliminação de barreiras, né? Eliminar barreiras de comunicação no ambiente digital. Até porque esses celulares com esse tipo de acessibilidade, né, nem todo mundo também que tenha uma deficiência visual consegue lidar com essa acessibilidade do celular, né? Porque eu fico às vezes vendo aqui o pessoal do Sarau Paulistano, me dá até aflição, porque eu não sei como que eles conseguem ter tanta habilidade ali. Mas tem uns que, infelizmente, eles não se adaptam, né? Então, é necessário que haja da parte de nós, videntes, né? Que a gente tenha esse pensamento, principalmente com as pessoas que tenham uma limitação visual, né? Mas qual a diferença da comunicação normal para comunicação inclusiva? Tá, bom, existe a comunicação tradicional, né, que é a comunicação muitas vezes não acessível, que não toma esses cuidados para conversar com as pessoas, né? A comunicação inclusiva, ela tem todos esses cuidados. Um exemplo, se eu tenho um site, o site da Alavanca, ele é 100% acessível. Esse cuidado com o usuário, a informação que eu disponibilizo,
Eu coloco um leitor de Libras, um avatar de Libras, que a pessoa que tem deficiência auditiva, né, o surdo consiga acessar por meio de um recurso de tecnologia assistiva. Eu coloco descrição em todas as imagens, todos aqueles cuidados, todas as fotos são descritas para que a pessoa que tem deficiência visual total, ela tenha acesso àquela informação, caso não esteja visualizando, o contraste, se a pessoa é daltônico, sabe, possui baixa visão, tem todo aquele cuidado, o contraste de cores, o tamanho das fontes, nada muito pequenininho, sabe, um tamanho adequado, mínimo, para que uma pessoa idosa, a gente sabe que hoje todo mundo tá na rede, está todo mundo conectado, então, Com certeza, então, não só... precisa estar, né? Precisa Então, estar. sim, o contraste, por exemplo, eu estou na praia, agora não é a nossa realidade hoje, mas se eu estou lá na praia, tem sol, eu preciso de um contraste adequado, senão, mesmo que eu não tenha dificuldade de visão, alguma limitação, temporariamente eu estou, né, com a visão limitada devido ao ambiente. Tudo na vida é informação e conhecimento, né? É alguém para informar, Sim. alguém para absorver aquela informação e transformar aquilo em conhecimento. Mas não adianta só conhecer, tem que praticar também, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, porque assim, eu sei que a gente até combinou umas perguntas aqui, mas é que às vezes vai surgindo aqui uns bichinhos aqui que fica me cutucando, Claro. para saber a sua opinião. Porque assim, você, na sua opinião, quando você vai assistir uma palestra ou até mesmo uma pessoa que está dando uma entrevista na televisão, que ela começa a colocar aqueles termos muito técnicos, sabe? Aquelas palavras assim, por exemplo, defenestração, né? Que ninguém sabe o que é, pensa que é um palavrão e não é. Você acha que isso também ela está tirando um pouco da acessibilidade das pessoas menos favorecidas, que têm menos conhecimento, de entender aquilo que a pessoa está falando? Você considera Sim, isso também uma falta de sim, acessibilidade? a comunicação ela tem que ser inclusiva, né? Independente de ser textual, comunicacional, independente do ambiente que eu esteja, né? Por isso é importante evitar a dupla interpretação, aqueles termos muito técnicos, né? A não ser que eu esteja conversando com técnicos. Por isso é importante conhecer muito bem o seu Justo, público, né? justo. Todos esses cuidados, por exemplo, você, né, uma artista, qual é o seu público? Se o público é infantil, todos esses cuidados, usar esses jargões corretos, independente, Sim, se atentar ao ambiente, que público que eu estou falando, né? Tanto no digital, no presencial, mas focando no digital, por exemplo, mesmo que eu esteja usando uma linguagem textual, né, eu preciso ser inclusivo, porque também no texto eu posso ter dupla interpretação, eu posso ter sim, textos, né? Eu preciso evitar que os textos sejam escritos de uma forma muito pequena. A gente sabe disso, a gente fez o banner da nossa divulgação. Todos esses cuidados nós tomamos, né? Parágrafos sim. muito grandes, o contraste ruim. Então, não utilizar as cores como única fonte de informação, né? Tem os daltônicos que muitas vezes não enxergam essas Eu fico cores, doida da pessoas vida com quando deficiência. escrevem umas coisas em fundo branco com letra amarelo. Nossa, isso me deixa muito brava, porque eu não Sim, enxergo muito de perto, né? De longe é ótimo, mas de perto não. Então, eu tento ler aquilo, eu não consigo, eu falo, meu Deus, será que essa pessoa não pensa? Né? Letra amarela no fundo branco, né? Isso para sim, isso é comum, assim, entre as uma pessoas visão, então, que isso não. é terrível, né? E muitas Mas assim, vezes, né, Vilma, não é por maldade, é por falta de conhecimento mesmo. conhecimento, Às vezes a conhecimento, né? pessoa já não tem É, esse, né, esse olhar essa mais de designer, visão, né? é verdade, é. Essa- Mas mas me é fala um uma coisa detalhe. para mim. O que que é um site acessível, né? Como que ele pode ajudar na comunicação de forma inclusiva? Tá. Bom, um site acessível, né, Beth, envolve tudo isso que nós conversamos, porque o site também é um meio de comunicação, né, onde eu insiro as informações, seja ela institucional, ou vou dar um exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela também pode fazer uma compra no e-commerce, também pode fazer um curso online, um ambiente de educação à distância. Então, todos esses cuidados, eles também estão nessas plataformas, né? Quando eu falo em comunicação inclusiva, essa comunicação também
ela está no digital. O site com contraste bom, sabe? Com uma letra grande, descrição nas imagens, porque senão o leitor de telas, o aplicativo que fala com a pessoa que tem deficiência, né? Que eles enxergam com a voz, né? Pensa, a pessoa não está visualizando aquelas imagens, então precisa ter uma descrição mínima, né? Senão vai Sim. aparecer lá, imagem 000, um código Verdade, gigantesco, então não verdade. faz sentido. E muitas vezes nós, videntes, não temos essa sensibilidade, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, nunca teve vivência com uma pessoa que precisa desses recursos. Cai Então naquela eu coisa do mesmo, conhecimento, da sabedoria, de sim, alguém eu ensinar, falo por mim, né? né? Eu fiz TI, a minha primeira faculdade eu fiz engenharia de computação, e em momento algum eu tive o aprendizado, eu não aprendi na universidade sobre acessibilidade, porque nos cursos de tecnologia, principalmente, são as pessoas que desenvolvem sistemas, softwares, sites, grandes aplicações, seria o público que precisa saber sobre esses recursos. Nem a otimização, né, E não é vai ser como a gente encontrada. falou, alguns vão ter muita prática de lidar com o celular ali e conseguir, mesmo com essas dificuldades, entender, saber, conhecer. Mas outros que tenham menos habilidade com a tecnologia, eles vão ficar para trás, né? E às vezes, numa hora de precisão, não consegue ter aquela informação Sim. necessária para aquela hora, né? Como tornar as imagens e os vídeos acessíveis para as pessoas com deficiência nas redes sociais? Tá, então assim, a gente precisa pensar que a maioria desses recursos, eles trabalham com textos, né? O texto, ele funciona tanto para a pessoa que tem deficiência visual e também para a pessoa que tem deficiência auditiva, né? Porque não são só as pessoas com deficiência visual que, que precisam desses recursos, né? Uma pessoa surda, por exemplo, se eu coloco um avatar que lê a Libras, ele vai ler por meio do texto, né? E muitas vezes os surdos, eles não tiveram uma educação oralizada, eles não sabem, não é a mesma linguagem, o É, português que nós usamos, né? A língua brasileira de sinais é outra, é diferente, né? Outra linguagem, então precisa sim inserir esses recursos. Muitas vezes a descrição da imagem já resolve grande parte dos problemas, Beth, para redes sociais, por exemplo. Pensa que você colocou uma imagem no seu Instagram e colocou excelente dia, ha, 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 ha. É essa informação que a pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, vai ter. Tá, mas aí a pessoa vai ficar perdida. Tá, o que que foi? O que tá ali? O que que foi um excelente dia? Então, não teve uma contextualização mínima, sabe? Então, num vídeo, por exemplo, se eu coloco uma legenda, o próprio YouTube hoje tem aquelas legendas automáticas, né? Mas se eu coloco legenda, por exemplo, eu vou estar contribuindo com a acessibilidade, né? A legenda no meu vídeo, por exemplo, às vezes a pessoa está sem som temporariamente, ou está assistindo na televisão, está longe da tela, não consegue ouvir direito, então a acessibilidade nesse caso vai servir para todo mundo. eu acho que é Então, por isso que acaba as pessoas ficando muito no WhatsApp, que é ainda um pouco mais fácil, né? Para eles estarem lidando assim, né? sim, porque no WhatsApp eu mando Embora um áudio. através ali, então, se a pessoa manda um link do YouTube, clicou ali, já vai parar lá no link, já vai acessar o vídeo e assim por diante. Então eles acabam se limitando ao WhatsApp, né? Sim, acaba sendo a porta de entrada para outros canais, E né, os outros de canais, é. comunicação. Nas campanhas Sim, publicitárias, a gente vê muito isso, né? Aliás, eu vejo muitas vezes eles fazem propagandas assim que não fala nada, que só tem a imagem, né? Só tem o vídeo. E ainda depois que passa ali assim, eles passam uma outra propaganda falando da acessibilidade, do não sei, uhum. Aí eu fico assim, pô, acabou de passar uma propaganda que não tinha nada. Como que uma pessoa que não enxerga vai saber o que está acontecendo ali? E aí, em seguida, eles já vêm Uhum. falar. Então, é uma coisa contrastante, né? Eu quero que você cite para nós 2 exemplos de campanhas publicitárias que usaram a comunicação de forma inclusiva. Tá.
Então, por exemplo, a própria Burger King lançou uma propaganda o ano passado, né, onde eles usam todos os recursos de acessibilidade na televisão aberta mesmo, sabe? Foi até uma pessoa que tem deficiência visual que fez a campanha comendo hambúrguer e comentando do sabor do hambúrguer. E aí nessa campanha, por exemplo, tinha todos os recursos, tinha legenda, tinha audiodescrição, tinha o avatar em Libras. Então, é um cuidado, sabe, que foi tomado, que serviu como exemplo para outras, né, para outras emissoras, digamos assim, que não Certo. utilizam esses recursos. Esses recursos assim mais focados na televisão, por exemplo, acho que a única emissora que eu conheço que utiliza mesmo recurso de acessibilidade é a própria TV Cultura, né? E se você aciona lá no próprio controle remoto, tem um recurso que você pode acionar e desabilitar uma legenda, por exemplo, mas não são todas as emissoras que utilizam desses recursos. Então, muitas empresas. Esse recurso também dá um nervoso, porque nem sempre ele está no mesmo tempo da fala, né? Tudo bem, para quem não Sim, está ouvindo, vai pela legenda. Mas a gente sim, ouvir aquilo e tentar seguir aquela legenda é um desastre, né? Porque está sempre fora do tempo ali, né? Vê a pessoa mexendo a boca lá, aí passa uns segundos, aí é que aparece a legenda, né? É bem sim. complicadinho também, né? O que, Mas também o que que conta? tem a audiodescrição também, que é um recurso muito Também, importante. que É fácil para você entender, por exemplo, a importância da acessibilidade, por exemplo, numa televisão, num ambiente mais, né, uma TV aberta, por exemplo, coloca um filme, tenta fechar os olhos e entender a informação que está ali, né? Por isso que tem aquele recurso, porque muitas vezes você só escuta a voz ou escuta os barulhinhos, mas você não sabe o que está acontecendo. Se você fechar os olhos, você não vai conseguir ter essa amplitude do que está acontecendo ali no ambiente, né? Então, sim, de repente, se sim, colocar no lugar do outro, é um dos recursos que a gente usa para testar se o site é acessível ou não, verdade. se, O que se que falta possuem hoje. para esse cenário ser modificado? Então, o que foi até um dos assuntos que nós conversamos inicialmente, eu acho que o principal desafio hoje, Beth, para que a acessibilidade chegue, né, no maior número de pessoas, ainda é o conhecimento, né, a cultura de inclusão. Porque o que acontece? As pessoas desconhecem, não é por maldade, né, não é porque não tem interesse, porque quando as pessoas entendem o que muitas vezes até se apaixonam e acham muito interessante. Então as pessoas ainda estão num patamar estão engatinhando ainda para a acessibilidade. Para você ter uma ideia, 1% dos sites hoje no mundo são acessíveis, entendeu? Então, assim, tem muito trabalho a ser feito ainda, Verdade, né? Então, verdade. falta ainda muita sensibilização para que chegue nos grandes gestores de empresas, né? E o governo entendeu o que precisa ser. Então, precisa se adequar. Sim, Não é mais uma questão de social, é obrigação o acesso da informação a todos. Uma pessoa que precisa acessar um site de governo, sabe, receber um recurso, um direito, vamos dar um exemplo aí de um site que foi muito acessado recentemente, das pessoas buscando aquele auxílio, né, de auxílio o emergencial, né? emergencial, e Será que o muita site era gente ainda não acessível? conseguiu receber porque não tem acesso a uma internet, Sim, não tem sim, acesso a um celular. Tem gente que nem celular tem, embora que se diga, não, hoje qualquer um tem celular. Não, não é assim, não. Tem muita gente que ainda não tem o celular, e se tem, às vezes não tem ali a possibilidade da internet, porque não pode pagar um plano de internet, né? sim, isso também é importante, e a acessibilidade também pensa em tudo isso, né? Então, um site, por exemplo, acessível, ele não pode demorar para carregar, ele tem que ser leve, sabe? São tantos detalhes, Sim, né? sim, sim. Então, que vai muito além da comunicação, né? Que tem E toda eu aquela acho que a parte primeira coisa que tem que tecnológica. ter no site acessível é um áudio que já entrasse imediatamente. Por exemplo, no meu site, que é de animação de festas, quando você entra já começa a tocar uma música. São recursos que tem ali. Uhum. Então, eu acho que esses sites acessíveis deveriam ter um áudio que já entrasse imediatamente, explicando para a pessoa como ela fazer
para acessar a acessibilidade. Porque Mas você sabe que eu fiz algumas reuniões. Eu entrei num site que tinha o áudio ali assim, tinha que clicar ali para ouvir o áudio do texto que estava ali, para achar aquela setinha, aquele botãozinho ali, já foi difícil. Aí do lado tinha as mãozinhas lá de Libras, né? Aí clica lá e você não sabe. E agora? Para onde que eu vou? Gente, o que eu faço? Eu clico aonde? Como que é? Sabe? Então, eu acho que a primeira coisa tinha que já entrar com áudio. Olá, você que tem alguma deficiência, assim, você está procurando áudio ou você está procurando a tradução em Libras, então você vai fazer assim, assim. Já teria que ter essa explicação. Isso seria uma verdadeira acessibilidade. Na verdade, eu até fiz algumas reuniões com várias, né, nesses anos todos, mais de 10 anos trabalhando com acessibilidade digital. Você sabe que muitas pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, não gostam desse recurso de áudio, porque o que acontece? O próprio leitor de telas, ele já faz esse papel se o site tem o texto tudo bonitinho, sabe? Ele já lê o conteúdo. Eu até estava discutindo sobre isso, inclusive, que você comentou agora, com uma amiga minha que nasceu cega, e ela falou que esses recursos até muitas vezes atrapalham o leitor falar, né? Porque aí entra uma voz em cima da outra. Então, assim, é muito mais simples do que a gente imagina, sabe? Se você insere ali, descrever o mínimo que seja. A gente fez isso, inclusive, por exemplo, num convite que nós oferecemos, né, da nossa live, a descrição. O leitor de telas, ele vai ler, sabe? Então, isso já vem no celular. Se for no computador, tem como eu baixar isso de forma gratuita. As pessoas que utilizam esse recurso, elas já, muitas vezes, já acabam tendo que aprender a utilizar esses recursos porque precisa, né? Certo. Então, se tiver um mínimo, que é muito simples hoje você ter um ambiente acessível, se você tomar todos esses cuidados, e é muito mais simples do que a gente imagina. Mas antes de ir embora, eu quero que você fale um pouquinho, então, da alavanca digital. O que seria a alavanca digital? É eu chegar lá e puxar a alavanca e tudo vai ficar bonitinho? Tá. Bom, a Alavanca é uma empresa de comunicação inclusiva que desenvolve sites, plataformas web de vários tipos, né? E tem o diferencial desse foco da acessibilidade, né? Como eu já trabalho na área digital desde o século passado, faz muito tempo. Não fala assim, não. Outro dia eu falei assim, eu me senti tão antiga. Então, mas desde o século passado, foi no século passado, eu estava olhando nos meus históricos, nos meus arquivos, eu fiz um curso de web no século passado. Mas, enfim, sou uma jovem ainda, tá? Então, assim, eu já sempre atuei, né, muito nessa área social. Você até falou da Cidinha, eu me identifiquei muito com a Cidinha, a última... aquela que você fez a live, sim, porque ela também sempre trabalhou na área social, né? Por mais que eu trabalhasse em empresas, eu sempre trabalhei muito tempo na área social, desde criança, até porque eu também vim de uma família muito humilde, eu já fui ajudada por projetos social, então, assim, já faz acho que já deu uns 20 anos aí de trabalho social, né? Eu sou jovem ainda, mas faz muito tempo, desde quem a não minha vive para servir adolescência. não serve para viver, né? É assim, a gente de pequenininho a gente já vai acostumando de uma forma ou de outra sempre ajudar o outro, né? Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, sua rede social, porque assim, porque você sabe que essa live vai ficar no IGTV do Instagram, então outras pessoas vão acessar isso, vão estar de uma certa forma também aprendendo mais um pouquinho sobre acessibilidade digital. Então deixa pra gente site, a rede social, o contato telefônico, se você quiser passar. Legal. Bom, quem quiser continuar, né, saber sobre esse assunto, eu sempre coloco dicas no meu Instagram, em todas as minhas redes, LinkedIn. Então, pode acessar fabiola.calisto.oficial, tá bom? Ou www.fabiolacalisto.com.br. E lá eu coloco dicas sobre comunicação inclusiva, sobre acessibilidade na web, como é que eu faço essa comunicação para todos,
Então, você conhecer sobre esse conteúdo acessível faz toda a diferença entre um profissional de comunicação tradicional e um que está anos-luz na frente, né? Então é importante que as pessoas elas tenham essa visão não só de social, mas também uma visão de negócio, porque tudo que é diferente, tudo que está além do normal, né, além do tradicional, faz toda a diferença, né? E essa é uma diferença que inclui, é uma diferença que é necessidade hoje para as pessoas. Eu agradeço a tua participação. Seja bem-vinda mais uma vez ao Sarau Paulistano. Espero que fique com a gente aí durante muito tempo. E com certeza, até uma próxima vez a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto, ok? Tá joia. Grande beijo. Gratidão pelo convite. Obrigada. E nos vemos. E assim termina aqui mais um programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Se vocês quiserem escrever para a gente, não esqueçam, programa saraupaulistano@gmail.com, ou ainda pode ligar para a Beth Lima, DDD 11 986543195. Tchau, até a próxima!